Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Crianças, hoje nós vamos começar com os movimentos da Terra, né? A gente sabe que os movimentos dos astros foram observados e interpretados por diversas civilizações ao longo da história da humanidade. Como vimos, foi necessário muitos estudos, né, para a produção de instrumentos, né, que pudesse aí observar, né, com mais eficácia, com mais exatidão, né, o cosmos, o universo. Nós também foi aperfeiçoado aí vários cálculos matemáticos até nós chegarmos no modelo heliocêntrico, né, que é o Sol ali, os planetas estão girando, né, orbitando em torno de uma estrela, em torno do Sol, ok? E a gente sabe que todo esse processo aí, ele levou bastante tempo, né? Foram anos e anos, muitos pesquisadores, um contribuindo um pouquinho, né, dando a sua contribuição para ter todo esse embasamento que nós temos hoje, né? Todo esse conhecimento que nós temos hoje. Mas aí, quando a gente fala de movimentos da Terra e vê justamente essas imagens, a imagem que está aqui embaixo, a imagem que está aqui do lado, né, a gente fica meio assim, por quê, né? Vamos explicar aí esses movimentos. Essas imagens que a gente está vendo, elas permitem identificar o movimento que nós chamamos de movimento aparente dos astros, isto é, o movimento dos astros quando nós consideramos a Terra como um referencial. Nesse caso, trata-se do movimento aparente das estrelas e do Sol em relação à Terra. Né? Esse conceito, gente, ele não é errado, mas dificulta a análise e a descrição do movimento de muitos astros por utilizar cálculos matemáticos bem complexos, tá? Então, na verdade, esse movimento aparente dos astros, ele pega a Terra como o referencial, como se a gente estivesse, né, parado e olhando os movimentos dos astros ao redor. Então, essa primeira imagem aqui, ela foi capturada com uma câmera especial, né, e a segunda ali já foi o movimento do Sol em relação ao horizonte, né, o trajeto que ele faz, né. Então, a gente até fica imaginando, são eles que fazem esse movimento, nós que fazemos, o planeta faz esse movimento assim. Esse movimento aparente dos astros, ele vem justamente para deixar mais prático, mais abrangente do ponto de vista científico, tá? E aí serve para tentar nos explicar aí esse movimento, né? Colocando a Terra como se fosse um referencial, ok? Vamos lá. Falando ainda em movimentos do nosso planeta, a gente não tem como não falar de rotação e translação, né? E aí a gente começa a lembrar das aulas de ciências desde o fundamental menor, né? Então nós temos rotação, é o nome do movimento de algo que gira em torno de um eixo, né? E a translação, que gira, faz o seu movimento em torno do Sol, ok? Bem, o que a gente pode falar aqui de rotação e translação, que a gente já conversou bastante, né? A rotação é o movimento que vai definir o período do dia, né, das 24 horas, ok? E a translação é o movimento em que o planeta Terra vai fazer esse movimento, né, ao redor do Sol, que dura um tempo aí de 365 dias e 6 horas. Então, ficaria muito complicado, né? 365 dias e 6 horas. E o que acontece? A cada 4 anos, essas 6 horas, a gente vai multiplicando essas 6 horas, né, por 4 e vai somando essas horas, somando essas horas em 4 anos, que vai dar mais um dia, ok? Então, na verdade, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Por quê? Porque o acréscimo, a junção dessas horas
que ficam faltando a cada ano, que ficam sobrando a cada ano. E aí a gente tem um ano, que é quando soma-se então essas 6 horas e dá aí as 24 horas, ok? É importante falar também na translação que ela é responsável aí, né, pela definição, pela ocorrência das estações do ano. Então, outono, verão, inverno, primavera, né, vai ter a ocorrência aí dessas estações do ano, devido também, não só por isso, daqui a pouco a gente vai falar mais um fator aí que é responsável pela ocorrência das estações do ano, ok? Vamos lá. Um outro movimento que é interessante nós falarmos é a precessão. Não existe apenas o movimento de rotação e translação, são em torno de 10 movimentos que o nosso planeta faz, mas aqui eu vou abordar um diferente, que é a precessão, né? Então, a precessão, gente, ela é um movimento que não é tão fácil de se observar, porque ela demora muito a acontecer. O ciclo desse movimento, para ele fechar o ciclo todo, é em torno de 26 mil anos, então a gente não tem como acompanhar. Porém, tudo aquilo que era observado, era reportado, era anotado. Por isso nós temos então muitos estudos em relação a esse movimento também de precessão, que foi visto, né, que foi observado aí há muito tempo atrás, tá ok? E aí foi sendo notificado por outros cientistas, tá? Vamos lá então no que consiste aí esse movimento de precessão. Eu quero que você olhe para essas duas imagens que estão aqui embaixo. Então eu tenho um que é o nosso planeta Terra e o outro um peão. Bem, o que a gente tem que ter em mente aí no nosso planeta? Primeiro, que eu tenho essa linha, vou pegar aqui a caneta, tá? Essa linha aqui do meio, ok? Nós chamamos de linha do Equador, ok? Linha do Equador que separa aí os hemisférios. Então, nós temos o hemisfério norte, o de cima, e o hemisfério sul, que está embaixo, ok? Hemisfério sul que está embaixo. E nós temos também que entender que o nosso planeta, ele não está verticalmente perfeito. Não. Notem que ele tem uma inclinação. O eixo dele é esse aqui, ó, gente. Eu vou riscar aqui bem do lado, tá? O eixo dele é aqui, ó. Aonde tá o 23,5. Eu não quis riscar em cima, ok? Eu risquei do ladinho, só para você ter uma noção, beleza? Então, o eixo da Terra, ele está inclinado, inclinado, e ele torna ali, ele faz um ângulo ali de 23,5 graus, tá? E só para a gente tentar entender como é que está o nosso planeta, como é que ele, além da forma dele, como é que ele se encontra. Ele não está verticalmente perfeito, ele está inclinado, formando um ângulo de 23,5 graus. E o que isso tem a ver com a precessão? Agora a gente vai utilizar o peão que está do lado, ok? Aqui do lado, vamos imaginar que esse peão é o nosso planeta, ok? E o que acontece com o peão, né? Quando a gente enrola, depois puxa o fio, ele começa a rodar. Imagina que esse peão que está aqui, né? Ele vai começar a rodar. Note que o eixo dele também está inclinado, olha aqui, ó, está inclinado, tá? Está inclinado, mas ele não fica rodando ali só no local, né, gente? Ele vai fazer, geralmente ele faz um círculo. Esse movimento aqui, ó, ele faz esse movimento, esse círculo, movimento circular, ok? Mas ele para de rodar em torno do seu eixo? Não, ele vai rodando em torno do seu eixo e vai fazendo aí esse círculo. Se nós formos utilizar, se a gente utilizar esse movimento do peão girando em torno do seu eixo, que é inclinado, que está inclinado, e ele continua girando, e mesmo girando ele faz esse movimento circular completo, é
algo é o movimento de precessão. É o mesmo movimento, né, que a gente está usando essa analogia para associar aí o seu raciocínio, para tentar fazer com que ele fique mais simples, mais fácil. Então, o que acontece? O movimento de precessão que a Terra faz é justamente esse. Ela já está inclinada, ela continua fazendo a rotação em torno do seu eixo e ela vai completar aí esse círculo que está aqui em cima também, ó. Só que para ela completar, fazer esse movimento circular, gente, demora muito tempo. Eu vou apagar, tá? Porque senão a gente não vai entender. Eu vou apagar. E aí, para ela poder fazer esse movimento aí completo, esse ciclo completo, é um movimento muito lento. E a precessão leva cerca de 26 mil anos para que ela possa fazer esse círculo completo aí, que eu acabei de falar. Mas, professora, tem algum problema, né, dela não, em relação a esse movimento que ela tem que fazer? Isso vai mudar alguma coisa? Vai haver alguma explosão? Não, nada disso. A única coisa que a gente vai ver de diferente é que o local aonde as constelações vão aparecer. Então, vou dar um exemplo aqui. Atualmente, no hemisfério sul, né, durante o verão, quando as pessoas olham para o céu, elas vão ver a constelação de Órion. Essa constelação de Órion, ela é fácil de ser percebida por conta das Três Marias, que vão formar aqui... Opa, tá aqui mesmo. Que vão formar aqui esse cinto, né, de Órion. E aí, no hemisfério sul, durante o verão, a constelação que elas vão olhar para o céu e vão ver a constelação de Órion. Já durante o inverno, tá, no hemisfério sul, eles já não vão ver a constelação de Órion, eles vão ver a constelação de Escorpião, ok? Daqui a 13 mil anos, isso vai inverter. Beleza? Então, na verdade, é uma questão apenas visual. É uma questão apenas visual. Então, né, daqui a 13 mil anos, a gente vai se ver diferente, ok? Até completar o ciclo de 26 mil anos, para voltar, então, visualmente, perceber aí as constelações, ok? Vamos lá. Estações do ano. Bem, as estações do ano, né? Elas são subdivisões do ano de acordo com padrões climáticos, tá? Porém, né, não quer dizer que todas as localidades, todas as regiões, elas vão ter as mesmas modificações. Não. Por quê? Porque vai depender das características locais, vai depender do que cada região, do que ela apresenta ali, do que ela tem ali. Como, por exemplo, latitude. O que é latitude? É essa aproximação ou não, se está muito perto ou se está mais distante da linha do Equador, tá ok? Pela quantidade de água, né? Essa quantidade de água ela pode provocar temperaturas mais altas no verão, ou de repente quedas na vegetação durante o outono. Pode também vir a ocasionar temperaturas mais baixas no inverno, o desabrochar das flores na primavera. Aqui para nossa região a gente não tem tudo isso, né? Ou é o período mais chuvoso ou é o período menos chuvoso. Mas a gente já vai falar dela daqui a pouco. Então nós temos aí as estações do ano: verão, outono, inverno e primavera, ok? E galera, é interessante falar das estações do ano que não é apenas o movimento de translação que provoca, que faz ocorrer aí, né, as estações do ano. Um outro motivo também é super importante para que haja. Primeiro, acabei de falar, movimento de translação. O segundo é a inclinação do eixo de rotação da Terra. A gente acabou de ver que o eixo da Terra, que a Terra, na verdade, ela não é
um vertical perfeito. Não, ela está inclinada. Ela forma ali um ângulo de 23,5 graus, ok? Então, nessas duas figuras que você está vendo aqui do ladinho, uma é se por um acaso a Terra fosse verticalmente perfeita, e a outra, a segunda, é a que é a correta, a verdadeira, ok? Se a Terra fosse verticalmente perfeita, olha aí, os dois lados aqui, os dois hemisférios, eles seriam igualmente, né? Eles seriam igualmente iluminados pelo Sol. Mas notem como as coisas realmente são, ó, aqui no caso, tá? Como ela está inclinada, né? A quantidade de luz do Sol é diferente para cada hemisfério. Então, eu quero que vocês deem uma olhada nesse segundo desenho aqui que eu fiz a bolinha, ok? Em vermelho, tá? Quero que vocês deem uma olhada que o hemisfério norte, o que está em cima, ele está está recebendo mais energia do Sol. Logo, se ele está recebendo mais energia do Sol, ele está aí no período do verão. Então, os dias são mais longos, as noites são mais curtas, as temperaturas permanecem um pouco mais altas do que a média naquela região. Já o hemisfério sul, não, né? É o contrário já. Então, os dias são mais curtos, as noites são mais longas e, tipicamente, a temperatura é mais baixa do que a temperatura média daquela região. É interessante falar também que os lugares que estão próximos aqui, ó, próximos aqui da linha do Equador, tá? Os lugares que estão próximos da linha do Equador, eles não vão ter tanta diferença assim em relação como é que eu posso dizer, as estações do ano. Então, para nossa região, não vai ter primavera, outono, né? A gente classifica aí o período mais chuvoso e o período menos chuvoso, tá ok? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, essas mudanças aí nas estações do ano, a gente não é tão perceptível. Quanto mais distante da linha do Equador, aí sim, aí você vai perceber essas mudanças, tá? Mudança na temperatura, mudança aí em relação ao dia e à noite, um dia mais longo, a noite mais curta, né? E vice-versa. Aqui embaixo, você tá vendo mais um desenho, né? E não sei se vocês conseguem ler. Como eu tô fazendo pelo celular, não consigo, mas eu vou dizer para vocês, né? Tem duas palavrinhas diferenciadas aí, que são solstício e equinócio, né? O que é isso? Solstício e equinócio. Os solstícios, tanto solstício e equinócios, eles são fenômenos astrológicos que marcam a posição do Sol em relação à Terra e, consequentemente, o início das estações. Os solstícios que estão bem aqui, quais são os solstícios? São esses aqui, ó, que eu estou marcando, tá ok? Os solstícios, eles vão acontecer em 2 momentos do ano, tá ok? E eles vão indicar o início ou do verão ou do inverno de um determinado hemisfério. Por exemplo, esse aqui, o primeiro, né? Ele está indicando, de 20 de junho ou 21 de junho, ele está indicando que é início do inverno no hemisfério sul e início de verão no hemisfério norte. É só você olhar aquela parte que está mais iluminada e a parte que está menos iluminada, ok? Já o segundo solstício que está aqui do ladinho, ao contrário, ele vai começar lá dia 22 ou 23 de dezembro, né? E é o início, ele vai marcar o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte, ok? Vou tentar apagar tudo. E aqui, este outro desenho, ó, eu vou estar trabalhando os equinócios. Os equinócios também vão acontecer em 2 momentos do ano, só que eles vão indicar o início, né, da primavera ou do outono. Notem que
as duas partes, né, as partes que estão ali, que estão aparecendo no desenho, nesse momento os dois hemisférios são iluminados por igual, tá ok? Mas ele vai marcar então aí o início da primavera e do outono, ou do outono, ok? Solstício e equinócio, tá? Solstício vai indicar ou o início do verão ou inverno, e o equinócio ou o início da primavera ou do outono em cada hemisfério, tá bom?